Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, uma ótima e iluminada noite a todos vocês. É com muito carinho que damos início ao nosso Evangelho no Lar Online. Esse Evangelho que é de todos, eu sempre digo isso, né? Esse Evangelho que é de amor, que é de encontro com Jesus. Antes de mais nada, gostaríamos de nos apresentar, né, para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez e não nos conhecem ainda. Eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e junto com a espiritualidade superior para darmos início ao nosso Evangelho. E também gostaríamos de agradecer o carinho dos comentários deixados para nós através do YouTube. É sempre uma grande honra para nós ler todos os comentários, aprender com vocês. A gente sempre se emociona muito. Então a gente agradece. E muito obrigada pela confiança de todos vocês que estão conosco nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia. Bom, gente, a gente então pede que vocês deixem uma garrafa com água para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Até a Vitória Vieira comenta, né? Eu mudei meu horário, espero que eles tenham colocado na agenda. Com certeza colocaram sim, pode ficar tranquila. E essas brincadeiras, muitas pessoas pensam, que falta de respeito. Não, de maneira nenhuma. Eles têm o mesmo humor que a gente tem, eles têm também, se divertem também, dão risada também. Então, é como se nós simplesmente desencarnasse. A gente não mudaria o nosso jeito de ser, a nossa essência. É de forma saudável, né? Então é bem por aí mesmo, mas pode ficar tranquila, tá, Vitória? Que com certeza eles colocaram na agenda deles sim. Pensamento, né? E com certeza vão aparecer na tua casa no horário, no dia que tu combinou. A Vanderlúcia também pergunta, né? Eu não tenho mais tempo para estar chegando no horário, tô trabalhando até mais tarde. Então é bem como eu sempre digo, é só fazer uma prece, combinar então um novo horário, um novo dia, que desculpa, gente, o barulho do celular eu desliguei, mas ele não sei o que está acontecendo. Então é só combinar, né, direitinho, fazer uma prece e pode ter certeza que vocês serão atendidos sim, a espiritualidade superior estarão na casa de vocês conforme o combinado. Tá ok? O Evangelho então, ele é feito uma vez na semana. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, para que haja harmonização dentro dos nossos lares. Esse é o nosso objetivo, é por isso que estamos aqui junto com vocês. A gente tem o mesmo pensamento. Bom, gente, então agora vamos acalmar nossos corações, vamos serenar nossas mentes. Vamos esquecer de todos os problemas. Vamos deixar que a espiritualidade amiga se faça presente dentro de nossos lares, nos envolvendo de amor e que esse Evangelho então seja de muita luz, muita paz, que tudo que for lido aqui a gente consiga entender bem. E que a gente, então, entre nessa mesma sintonia que a espiritualidade superior está. Vamos, então, à nossa prece. Hoje eu leio a prece de Cáritas ao pedido de Vanessa Comodo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz
aquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a luz, a esperança e a fé. Senhor, um raio, uma centelha, uma faísca do vosso imenso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Assim como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa excelsa e divina imagem. Que assim seja. Agora eu vou ler um trecho a pedido da Yara Menezes. É um trecho da bênção irlandesa. Ela pediu um trecho. É só um trechinho, tá? Que as gotas da chuva molhem suavemente o seu rosto, que o vento suave refresque seu espírito, que o sol ilumine seu coração, que as tarefas do dia não sejam um peso nos seus ombros e que Deus envolva você no seu manto de amor. Lindo, né, gente? Obrigada, então, a Yara Menezes. E também, claro, a Vanessa Comodo, né, que pediu. Vamos, então, à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais nova, mais fácil fica a nossa compreensão com ela. Mas quem não tiver esse, pode me acompanhar pelo Evangelho Antigo. Estamos no capítulo 18, para quem quer me acompanhar, né? Capítulo 18 é o item 3 e o 4, eles são bem pequenininhos. Então eu vou ler também o 5. A Maria do Carmo Tribuzzi, ela sempre coloca o texto, ela tem colocado ultimamente os textos que a gente lê já de início, né? Quem quiser acompanhar ali é só procurar a Maria do Carmo Tribuzzi no comentário dela. Obrigada, então, Maria do Carmo, pela força. A porta estreita. Item 3. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Item 4. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá:
Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, e a Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de provas e expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição esta que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o ser humano estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo que viver num mundo de expiações como a Terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fechada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do ser humano se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro torna-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Olá, eu vou falar pouco hoje, tá? Eu tô com uma tosse meio cômoda. Bom, para falar dessa parte do Evangelho, tá? A gente tem que pensar em um pontozinho assim mais importante. A eternidade da vida do Espírito. Essa eternidade da vida do Espírito, ela amplia os horizontes. Mas aí vem aquele pequeno detalhezinho, né? Aquela vírgula. Porém, quando o Espírito desencarna, ele encarna, mas quando ele desencarna, está fechado para ele as possibilidades de evolução. Está dizendo que a nossa evolução, ou o aprendizado do Espírito, é justamente nesses sistemas que nós vivemos. No caso da gente, de todos nós, é viver nesse planeta que é de provas e expiações, mas esse aqui é apenas uma faixa. Existem outras faixas que a gente vai evoluindo gradualmente. Aí que vem a questão.
A vida pode ser eterna, mas estar encarnado é tão importante, mas tão importante, que tudo está condicionado a ele. Depois que a gente desencarna, ou a gente vai para um processo de tratamento, ou a gente vai para uma terapia, ou a gente vai para trabalhos, ou a gente vai para entendimentos, né? Enquanto a gente vai nesse vai e vem desse nosso planeta aqui, dessas colônias que giram em torno do nosso planeta, a gente vai estar sempre nessa constante função. Geralmente a gente às vezes tem que depurar, né? E esses depurar acontecem lá no umbral, onde a gente vai se alinhar. Isso quando a gente não é uma pessoa, né, que tenha que ainda passar por um pouquinho mais de dificuldade depois de desencarnado. Então vamos nos concentrar no aqui e agora, nesse momento pleno. Se a gente criar o hábito de focar na vida, focar no presente momento, a gente consegue entender que o nosso desenvolvimento é gradativo, mas ele tende a atingir maiores plenitudes. Mas ele é gradativo. Quer dizer, a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente vai ali, tropeça aqui, cai ali. A Eliane Santana fez um comentário bem interessante. Ela faz um monte de dedicações de orações, né? Pedidos que os espíritos, né, atendem conforme a necessidade dos que estão solicitando, né? Mas ela fez uma observação ali que eu achei até engraçada, né? Mas achei interessante. Eliane Santana, ela pede perdão a Deus por todas as cabeçadas. Sabe, pedir perdão pelas cabeçadas é óbvio, né? É uma coisa que a gente faz, só que nós temos que ter a compreensão de que nós somos ferramentas vivas para a evolução. Olha só a grandiosidade disso. Nós somos ferramentas vivas para a nossa evolução. E se a nossa atual situação é muito deprimente, muito limitada, muito forçada, né, do contra, é porque é necessário para o nosso espírito. Muitas vezes ele tem que aprender certas coisas que ele não entende. E é necessário, né? Então, lá vem uma questãozinha. Como é que a gente pode se achar nesse universo, né? Poxa, a evolução é gradativa, eu vou cometer erros, né? Pedir perdão a Deus, tudo bem, mas a gente tem que se perdoar. A gente comentou isso no evangelho passado, né? A gente tem que ter o hábito de se perdoar para a gente poder seguir. Não adianta nós ficarmos presos ao passado, né? Olha, eu errei. Não, vamos concentrar todas as nossas energias, todas. Agora eu vou acertar, agora eu vou tentar acertar, agora eu vou agir assim, agora eu vou pensar dessa forma. Agora eu vou construir a minha vida. Esse é o detalhe. Sabe? Ninguém pode nos fazer feliz ou infeliz. Já dizia lá o espírito de Hamed. Ninguém pode nos fazer feliz ou infeliz. Somente nós é que regemos o nosso destino. Tá? Aí entra uma outra questão. Poxa, ninguém pode nos fazer feliz ou infeliz, né? Porque tem gente que acha que tem que estar com aquela pessoa, porque ficou feliz com ela, casou com ela. Eu vou ter que viver, sabe? Não é isso que eu quero dizer. Eu só estou dizendo o seguinte, porque nós nos fazemos felizes em alguns momentos como aquelas pessoas, e assim é todos. Agora, a questão de outras pessoas nos fazerem felizes, ninguém pode. Hamed diz isso, ninguém pode. É nós que regemos o nosso futuro. Bom, aí eu paro e falo para vocês. Se a gente olhar os comentários do evangelho passado, a gente vai ver vários comentários falando sobre perdão. Perdão, não é difícil perdoar, não consigo perdoar, tenho família que me persegue, vizinhos que incomodam, no ambiente de trabalho estão lá me torturando, né? Então tem gente que está pagando ali, passando por dificuldades no ambiente de trabalho. Aí entra aquela questão, né?
perdoar. Mas por que perdoar, né? Bom, aí eu vou chamar um outro comentário, vou fazer link de comentário, né? Vou ligar ali um outro comentário da Irani Silva, tá? Que ela coloca lá a questão 886. Qual o sentido da caridade conforme a entendia Jesus? Olha só que iluminado essa colocação, Irani, que tu fez lá no evangelho passado. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Qual o sentido... Pergunta do Livro dos Espíritos, né? Questão 886. Qual o sentido conforme entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tá aí o que diz Kardec quando fala sobre a salvação das pessoas. Fora da caridade não há salvação. O que entendia Jesus por caridade? Benevolência para com todos, compaixão para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, perdão das ofensas, ele tem que ser utilizado pelas pessoas. A questão do perdão das ofensas, tá? Ela não é para a gente ser conveniente, tá? Com as condutas inadequadas do outro. Eu vou te perdoar, então eu vou aceitar tu ser assim, sabe? Tu tá me prejudicando. Não é isso. Só um pouquinho. A perdão, o perdoar a outra pessoa, colega de trabalho, parente, vizinho, é a gente ter compaixão dessa pessoa. Ter compaixão. Sabe? Por que ter compaixão? Porque ela é uma pessoa que provavelmente não está no seu melhor momento, ela está em desequilíbrio, né? Porque todos que nos perseguem, todos que nos ofendem, ofender é sinal de desequilíbrio. A pessoa que persegue outra, que ofende, que faz injúrias, inventa histórias, destrói a reputação de outras pessoas, são espíritos em desequilíbrio. E nós temos que ter compaixão disso. Compaixão. Tá? E para a gente ter essa compaixão, a Meg Castrezana ela respondeu para alguém, muito bem respondido, eu acho que até resiliência e gratidão, né? Mas a Meg Castrezana respondeu para alguém, ou para Luzinete Brito, não me lembro quem é agora, mas que a pessoa tinha que rezar. E realmente, gente, rezar, né? Rezar é a que vai nos tirar do estado mental que nós vamos nos encontrar quando a gente é ofendido. Olha só, quando alguém nos ofende, aí lá o Evangelho diz, você tem que perdoar. Repito, não é para ser conveniente, mas se a gente não perdoar, se a gente não entender que aquele ser humano é um ser humano que está em desequilíbrio, se a gente não tiver compaixão por ele, o que vai acontecer? Vai vir aquele pensamento na nossa cabeça, né? O pensamento, óbvio, vem na cabeça, desculpa a redundância, né? Mas vai vir aquele pensamento, tipo, eu deveria ter falado isso. Eu sou um que faço isso. Eu sou um que comete esse erro direto. Eu devia ter agido desse jeito, sabe, quando alguém ofende? Aí aquilo fica martelando na cabeça da pessoa, sabe, fica remoendo. Gente, isso deixa ela doente. Até a pessoa que fez o comentário lá, que a pessoa fica fazendo piadinha para o serviço, fica perseguindo ela, fica inventando história, aquilo deixa ela doente, porque fica na cabeça dela. Olha que o Hamed falou sobre ninguém pode nos fazer feliz ou infeliz, somente nós que regemos nosso destino. Então, quando a gente não perdoa, a gente fica remoendo aqueles pensamentos de vingança. Olha só, já destrói, a gente adoece. Então, a gente é o seguinte, eu não quero esse pensamento. Eu não quero o pensamento de eu devia ter dito isso, eu devia ter agido assim. Eu não quero esse pensamento. Então, eu vou rezar, que nem a Meg Castrezana falou. Tem que rezar. A oração é que vai nos trazer a serenidade, a harmonização, vai resgatar a nossa sanidade. Então tem que rezar, gente. Rezar muito, tá? A oração vai resgatar para que a gente possa se libertar. Na verdade, a palavra é que a gente fica alimentando, sabe, essa mágoa o tempo todo. E passa dias, a gente não para de pensar, não para de pensar.
E a Janete mesmo que dizia para mim, a pessoa não tá nem aí, já foi, tá fazendo outras coisas e tu continua remoendo isso, e ela tá certa. Porque é isso que acontece quando a gente se sente ofendido, aquilo fica remoendo, e nós acabamos adoecendo. E quando a gente adoece, a gente pode trazer lá no nosso fundo, a gente pode abrir portas para a raiva, pode abrir portas para o ódio, pode abrir portas para o rancor, sabe? Instintos que estavam latentes em nossa vida, que nem deveriam de entrar em ação, estavam lá, e a gente acaba fazendo eles ativar de novo. Então, a gente tem que perdoar, a gente tem que ter compaixão por aqueles que nos ofendem, né? Não ser convenientes, é óbvio, né? Mas ter compaixão pelo desequilíbrio, às vezes não responde, não faz nada, fica na sua, porque a verdade sempre vem à tona, nós não somos juízes, nós não devemos julgar o comportamento dos outros. A gente não sabe o que eles estão pensando ou por que eles estão passando, qual a dificuldade, e cada um tem a sua história, tá? A gente tem apenas que rezar e tentar limpar nossa mente dessa sujeira mental que nos destrói, porque senão a gente não consegue andar num caminho correto na vida e não consegue passar por essa porta estreita. Na verdade é um caminho correto, entendeu? Imagine uma faixazinha assim, tu não pode cair para os lados, né? E o não perdoar, porque ofensas vão ocorrer o tempo todo. O planeta para gerar ofensa, discórdia, rancor, né? Qualquer coisa gera isso, entendeu? Aqui todo mundo já sabe disso, né? É um motivo, é um comentário, é uma reportagem. Então, a gente esquece que o nosso destino é ser feliz. Gente, fomos criados para ser feliz. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento é gradativo. E nós vamos atingir maiores plenitudes. Então, nosso objetivo é ser feliz e não infeliz. Nós não estamos aqui para entrar na mesma sintonia das pessoas que estão querendo nos desequilibrar, porque elas estão desequilibradas. Então, a gente tem que seguir o nosso caminho, continuar fazendo o que está fazendo, e para ajudar a liberar a mente, para não cair na mesma doença, na mesma desarmonia, né, de pensamentos, porque aí a nossa mente, nós estamos administrando nossa vida, nosso pensamento fica doentio e a gente acaba abrindo portas e acaba ficando inchado e não consegue passar por essa porta estreita. Eu falo na porta estreita, mas eu sei que o sentido é figurado, né? Mas vocês entenderam. A gente não consegue passar para uma outra etapa melhor, porque a gente ficou doente, a gente permitiu ficar doente. Não se esqueçam que cada um é um indivíduo único. Só vai existir uma pessoa de cada um. Uma pessoa. Só vai existir uma Maria do Carmo, só vai existir uma Luzinete Brito, um Marcos Aldrin, né? Uma Ida Margarida, uma Janete, um Júnior, só. Entenderam? E o nosso espírito vai seguindo. Então, eles sabem exatamente aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A gente está sendo acompanhados para isso. Então, o que nós temos que fazer é um ajuste, né? É um ajustamento. Eu não sei se tem essa palavra, mas acho que é um ajustamento em diversas situações vivenciais, tá? Então, tem um livro muito bom que eu indico também, que é Renovando Atitudes, porque ali é um livro que mostra, né, as coisas da vida assim, para a gente poder alterar, modificar nós, ou pelo menos nos reconhecer. Não são regras, né? Os espíritos não nos ensinam regras, porque cada um tem uma coisa, uma tarefa a fazer diferente do outro, né? E a cada um é imposta uma condição. Então, mais ou menos, ele identifica uns problemas que a gente, olha, eu posso referenciar isso aí porque faz parte da minha vida, eu posso entender dessa forma. Então, todos nós reconhecemos que o perdão é uma coisa necessária, né? Porque era como Jesus entendia a caridade. Ser benevolência para com os outros, a gente tem falado isso o tempo todo. A compaixão para as imperfeições das outras pessoas está lá dentro do perdão, né? E perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas é ter compaixão. Era assim que Jesus entendia. É assim que os Espíritos dizem na pergunta 886 que Jesus entende por caridade. Então, se nós quisermos passar por essa dita porta estreita que Jesus menciona,
que os apóstolos mencionam que ele falava, tá? A gente tem que simplesmente nos liberar de certos problemas de nossas vidas e nos adequarmos ou nos ajustarmos à vida. A oração, então, nos ajuda a libertar da mente presa a uma ofensa. Não se esquece que quem fica doente é nós. Porque uma pessoa fala alguma coisa e a gente fica martirizando aquilo na nossa cabeça por tempos. Então, para tirar isso da cabeça, a gente tem que fazer a prece. Fazer muita prece. Para alguns eu digo que é não parar de rezar. Sabe? Tem gente que até às vezes fica meio me olhando assim. Eu digo, não, gente, ó, não para de rezar. O teu caso é um caso de, né, fazer muita prece para Deus. Até que tu vai libertando a tua mente e vai ficando sereno de novo. Vai ficando em harmonia. Tá? Então seria esse o meu comentário em relação à porta estreita. Desejo a todos, então, uma reflexão, né? Uma boa reflexão sobre isso. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que os bons espíritos atendam a todos os pedidos de orações, né? Os pedidos de prece, até daqueles que não botaram nos comentários, mas que estão pensando na solicitação de orações para algum familiar, que sejam todos entendidos conforme merecimento, porque na verdade nós temos merecimento, né? Muitas vezes a gente não entende isso na vida, a gente passa por uma vida completamente na soberba, afastado de qualquer tipo de reflexão, e às vezes a gente tem que passar por alguma situação mais ou constrangedora, ou mais dependente, ou às vezes mais enferma, para poder ter a possibilidade de uma reabilitação, a palavra mais adequada, né? Então que todos tenham esse atendimento, porque os bons espíritos atendem, mas às vezes não é exatamente como a gente imagina que seria, né? Geralmente é trazendo conforto, paz, calma, um entendimento, né? Eu penso muito nisso porque eu vi até um comentário da Socorro Santana, né, do pai Antônio, que ficou atormentado pela partida de um filho. É óbvio, né, que
para nós a sequência certa seria primeiro vão os pais, depois os filhos, e assim vai indo, né? Não o filho e antes, mas na verdade ninguém foi, é um até logo, sabe? É um até logo, daqui a pouco a gente se encontra. Porque é assim, só que a gente às vezes é tão apegado, tão dependente, a gente se esquece, né? Que é nós que nos fazemos felizes, não é os outros que vão nos fazer felizes, né? Não é nem os nossos filhos, nem os nossos pais que vão nos fazer felizes, somos nós. Nós é que gerenciamos nosso destino, isso aí é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Então, é claro que o pai sofre, imagina, né? Imagina, vai ficar atormentado assim. Vamos rezar pelo Antônio, pelo Socorro Santana, reze pelo seu pai, e a todos, né? Rezem pelas pessoas que estão passando por essas oportunidades únicas, porque tem muita coisa que acontece no mundo do pensamento, né? Há uma conversa, há um entendimento entre espíritos, há uma elucidação de quem está em coma, há uma abrangência de virtudes, de calma, de paz, que muitos não tiveram na vida e vão ter na hora do desencarne, por causa de uma doença como câncer, né? Em alguns casos que leva ao desencarne, né? Às vezes outros saem por formas violentas, né? Mas os espíritos são retirados antes em alguns casos, tá? Outros têm que passar por aquilo, até porque construíram esse emaranhado que se enrolaram assim, né? Para sair prejudicado. Nós construímos e desconstruímos a nossa vida, né? Então, que todos que tenham esse entendimento, né? Que tem que rezar, sim, tem que rezar, tem que ajudar, claro, benevolência é para com todos. Vamos rezar para aliviar o sofrimento, para que a pessoa enxergue a luz, para que seja alcançada, que possa ir para um bom local, que possa ser bem orientado quando desencarnar, que possa ter uma recuperação, possa continuar na vida, né? Aqui, mas não se esqueçam que aqui é aquele processo eterno de aprendizagem, e que a gente estamos todos vinculados a ele. É aqui que acontece, né? Nesse momento de encarne, de estar encarnado, é que o espírito evolui. Então todo esse sofrimento, essas depressões, angústias, ansiedades, que todos nós passamos por isso, né? Síndromes de pânico, tristezas, como é que se diz? Não conseguir perdoar, sabe? Ou se sentir ofendido, mágoas, constrangimentos, orgulho, vaidade, tudo isso faz parte. O desenvolvimento é gradual, a gente não pode nem se prender muito a nossas falhas, né? Temos que pedir forças para tentar acertar sempre, né? Não vou ficar relembrando os meus erros. É que nem quando tu não perdoa alguém, né? Aquilo fica te remoendo na cabeça, tu vai ficar doente. Vai ficar doente também se tu ficar achando que você não merece ser feliz. Enquanto que a evolução é para sermos felizes. É graduativa, nós vamos chegar lá a um estado de plenitude, para chegar nesse estado de plenitude e felicidade. Então a gente tem que seguir essa trilha, tá? Com isso, então, eu encerro aqui o evangelho de hoje, tá? Fiquem todos com Deus. E agora aqui eu acabei falando sobre alguns comentários, né? Eu vou só citar algumas pessoas, né? Mandar um abracinho aqui, a Janete também, a Aida Margarida, o Cláudio Rocha, tá? A Cristiane Sena, ali a Gisele Dalagnol, tá? É uma gaúcha que mora na Itália há 4 anos. Nós temos gente de Portugal, da Itália, dos Estados Unidos, do Japão, olha, da Espanha, da Austrália. Esse evangelho está indo longe, né? Isso é uma coisa que bom que há esse encontro de famílias que tenham em comum o evangelho. Olha, vamos fazer o evangelho tal dia, tal hora, junto. Ou essa ligação com o Brasil, né? Que às vezes a gente não tem um centro espírita para fazer um evangelho no lar, ou se sente sozinho em casa para fazer o evangelho no lar. Que bom que existe, que está aí acontecendo, né? Que existe essa internet que possibilita, né? Então um abraço para o Marcos Aldo, para a Ana Comara, o Edson Henrique Pereira, o Eugênio Lico, salve Eugênio Rico, a Esther Xavier, a Rosane Ribeiro, o Wilson Júnior, né? A dona Cleide Pagnoni, ela diz que não recebe notificação, tem que ativar o sininho, né? Clica no sininho, eu não sei se ele faz algum barulho, ele vai anunciar lá nas mensagens lá, que o Evangelho abriu. Mas a gente vai sempre gravar e postar na quinta-feira, tá? As pessoas pedem live, nós fizemos uma live para quem quer nos conhecer, né? Tem uma live nossa ali que o Eri pediu para que vocês, né, pudessem ficar imaginando
As pessoas sempre imaginam a Janete de um jeito e me imaginam de outro, né? Minha voz não condiz muito comigo, né? Mas eu posso dizer que eu sou parecido assim com o Brad Pitt, uma coisa desse tipo. Assim. Imagine Brad Pitt e eu falando, tá? E a Janete é Angelina Jolie. Mas é bem assim, né? A gente sempre imagina as pessoas e pela voz é diferente, pela voz, né? E depois vai conhecer pessoas e diz, nada a ver. Apesar que teve até alguém que comentou que eu era igualzinha, né? Agora, quem foi? Eu não lembro que foi que a voz é... Ai, gente, ela imaginou a Janete com uma voz... Foi agora, há pouco tempo, que a gente até leu esse comentário e até disse que o Júnior era bem diferente. Sim, a minha voz é estranha. Quando eu vejo a minha voz gravada, ela é bem estranha, né? Então, um abraço para o Cláudio Rocha, para Miriam Caldarin, né? Caldarin, acho que é isso. Vera Maria Flores, Neuza Maria Kozorowski, Reis... Márcia Ferreira, Vanderlei Aleixo, a Bia de São Bernardo do Campo. A gente às vezes não cita cidades, que tem um monte de cidades, mas a gente lê a Carla Capistrano, André Alessa, Robson Moza 4, tá? Rose Dada, a Nerice Andrade. A Nerice Andrade é nossa Nerice Andrade da Itália, né? Um abraço. Clara Oliveira, Neide Fukuoka, Wilson Júnior, Gabriel Dávila. Pessoal, obrigado pela companhia de todos. Fiquem todos com Deus. Muita reflexão, muita paz, tá? A vida, a vida é muito importante. Não tem mais o que falar sobre a vida. Ela é muito importante e nós somos indivíduos únicos. Já imaginaram isso? Imaginem quantos trilhões de galáxias existem, quantos milhões de planetas habitados. E vai ter só um de vocês num processo evolutivo. E o pior, Deus sabe quem é você. Tá? Tem espíritos nos acompanhando todos os outros lugares, são várias moradas, né? Como o próprio texto diz. Existe só um de vocês. Façam o melhor daquilo que vocês são. Mas lembre-se, isso é gradual, é gradativo. Mas a gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para tentar fazer o melhor, nem que seja por aquele sorriso, sabe? Quando está lá no fundo do poço, começa com um sorriso. O sorriso já eleva a alma, já energiza tudo, já muda tudo. E assim a gente vai dando os passinhos e vamos indo gradualmente. Certo, Net? Então tá, pessoal, até quinta-feira, novamente às 20 horas, então... A gente sempre agradece, é claro, eu peço desculpas por não poder comentar todos os nomes aqui, mas a gente sempre lê com muito carinho, a gente dá risada de alguns, a gente aprende com outros, é muito legal essa como é que eu vou dizer? Interação? Uma interação que existe com todos. É uma interação, bacana. Porque a gente se envolve assim como você se envolve, tanto é que eu me permito fazer umas brincadeiras, né? Mas eu não estava brincando quando você é parecido com o Brad Pitt, viu? Mas tudo bem. Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira, então, pessoal. Vamos escutar agora o nosso Eri Lopes com passe musical, então, para harmonizar as casas, na verdade. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe
deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br